Ai meu Deus, cadê aquele cara? Ele não chega. Ei, você aí. Aqui que é o podcast, o encontro monstruoso de criaturas do meio da grama. É aqui mesmo. Aquele MT, encontro monstruoso. EMCMT. Isso, eu fui convidado para um tal de podcast aí, para falar sobre, apresentar, na verdade, um podcast sobre criaturas e monstros de RPG. Ah, sim. Sim. Aê, galera, o convidado chegou. Aê, por osso, já vai começar. Tá. Só olha pra câmera, aqui, e deixa a magia acontecer, beleza? Tô certinho aqui. Mais pra cima um pouquinho. Eu sei. Agora tá enquadrado. Manda bala. Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast aqui no Mímico da Grama. E o episódio de hoje é patrocinado pelo seu querido MMT. Ô, vermelho! Como é? EMCMT. EMCMT. Encontro monstruoso de criaturas do Mímico da Grama. E para os convidados de hoje, vou chamar um bando de aventureiros que invadiu meu covil semana passada. Com vocês, essa galerinha aí, meu! Uou! Galera, é isso aí. Somos nós, os convidados para falar sobre monstros e criaturas do RPG. Bom, eu sou o André, vou passar a palavra pro resto da galera aí se apresentar. Conhecidinho do pessoal, os aventureiros que invadem Covid. Dizem por aí. Bom, eu sou a Bela. Vamos falar daqueles que fazem a aventura ir pra frente, nossos amigos ou inimigos, as criaturas. The Monsters. Essa voz que vos fala, quem é? E aí, galera? Tudo bem? Sou o Alisson. E salve, galera! Aqui quem fala é o Mímico Cristiano. Bem-vindos a mais um podcast aqui, onde vamos falar sobre monstros. Vou falar pra você que na hora que eu escutei o Alisson falando, eu me lembrei de uma série que assistia Os Monstros, muito antiga. Eu sou velho pra caramba mesmo. Mas eu comecei, a música ia cantando na minha cabeça. The Monsters. Aí eu, nossa, deu saudosismo agora, viu, falar de monstro. É isso. Os podcasts do Mímico Garela despertam esses sentimentos e coisas das pessoas, né? Vale a pena escutar, vale a pena curtir, vale a pena Deixar o like. Vale a pena se inscrever. Vale a pena comentar. Fica a dica aí, galera. Compartilhar também. Mas vamos falar sério, então. Não que tudo isso não tenha sério. Monstros e criaturas no RPG, então, galera. Acho que é um tema de conhecimento geral, né? Todo mundo que tem um contato com RPG passa alguma vez ou outra a enfrentar, a conversar, enfim, ter algum tipo de interação com alguma criatura, com algum monstro. Então, para abrir esse podcast, eu acho que é interessante a gente pensar o que é um monstro no RPG. Ele simplesmente representa alguma entidade ali. Mágica. Uma mágica, ele é um tipo de desafio, é uma possibilidade de encontro, ele é para levar a história para frente. Eu lhes pergunto, os meus caros ouvintes, participantes do podcast, para vocês, o que é um monstro, hein? Cara, Vamos começar, Bela. A Bela começa. A Bela começa, vai. Bela começa. Vai. Eu vou ser o último, vai. Agora eu vou ser o último também. O Dé já falou. É isso, é uma oportunidade de interação, né? Sempre sou do lado de querer fazer amizade ou querer cozinhar um monstro. Então, geralmente quando os personagens eles tentam conversar antes de entrar na batalha, né? Qualquer um dos meus personagens tem essa de mim, né? De querer interagir. Então não vejo os monstros só como inimigos. Eu vejo eles mais como uma oportunidade de interagir com o mundo, com o universo que você está inserido ali durante o jogo. Ora. E para você, Alisson? Então, Bela, já que você perguntou, eu vou puxar aqui
essa corda nada não natural. E pra mim, os monstros, eles funcionam de uma maneira peculiar, porque de certa maneira, se bem balanceados, eles podem ser a total diversão do jogo. Tem vários dungeon crawlers aí, né? Que são basicamente você batendo em monstro. Só que os monstros mais interessantes são aqueles que têm história. E esses monstros que têm história, talvez seja algo importante da gente tratar aqui um pouco mais pra frente. Então a gente vai falar. Deixa pra lá. Agora eu vou dar o gancho pro Cris. Eu vou soltar aqui a cortinha pro Cris. Então, lá nos primórdios do RPG, há muito tempo atrás, Numa galáxia muito distante. não tão distante assim, a função dos monstros, na verdade, no jogo, era sempre você criar o contraponto do herói. Então, existia monstro porque você tinha que ser o herói da aventura, da história. Com o passar do tempo, os monstros começaram a ter papéis diferentes. Os monstros passaram a ser o elemento que dava medo, o monstro passou o elemento de ser um nêmesis do grupo. Aí é o caso realmente do monstro inteligente, do monstro que pensa, do monstro ardiloso. E depois ele passou a ser um monstro que poderia ser seu amigo. Aí você começa a ver que hoje os RPGs, por exemplo, como Tormenta, você pode jogar com personagens que originalmente eram monstros, né? Isso até tem também no D&D. Mas para muita gente, monstro, na verdade, é aquilo que você tem que sentar porrada. Por isso, muito jogador novato vê o dragão e acha que, nossa, porque tem um dragão eu posso matar, então eu vou lá sentar a porrada nele, né? E aí acaba descobrindo que, na verdade, não, que o monstro é muito mais do que só um alvo, né? Sim. Acho que a Cara, gente eu vou fazer um adendo, um parênteses aqui no que o Chris disse, e é verdade isso. Porque se você parar pra pensar, isso já é mais ali pra geração da Bela, do Dé, e pra minha também, que começou o Pokémon e o Digimon nessa época. E Pokémon e Digimon são o quê? São pets monstros, cara. um trio de bolso. Entendeu? Eles são campeões, velho. A música falava já. Eu sou parceiro, né? Então, tipo, teve essa mudança no que é um monstro, né, ao longo do tempo, cara. Isso é interessante, pô. Acho que a gente pode pensar tipo, o monstro com esse conjunto todo de possibilidades, né? Dado o determinado foco da aventura, o design do próprio sistema, né? Então, por exemplo, a gente pega o D&D, os mais atuais, né? Forma de você ganhar a experiência, ou seja, progredir com o seu personagem, o combate. Então, os monstros, onde você coloca por uma o sistema pede que você coloque ele de uma determinada forma, geralmente. Lógico que aí entra outros casos, claro, outras... Durante o sistema, você ganha XP matando. Então, tem essa questão de possibilidades que você leva em conta sistemas, você leva em conta a história, o mundo, o monstro está ali para representar um local, talvez, o que você saltou também. Então, acho que é essa questão de possibilidades, né? E para isso, como a Bela falou, no sentido de, meus personagens, eles gostam de conversar com os monstros, tentar ter essa abordagem estilo, acho que é interessante a gente pensar no que a gente vê, né? O que a gente espera quando vê, né? O papel da sessão, uma criatura, um monstro. Então, tipo, acho que deve ter um contraste entre a visão mestre da mestre e a visão do jogador e da jogadora, né? O que vocês acham disso? Eu tenho uma experiência mais recente, assim, há muito tempo atrás, e agora tem pouco tempo, então eu tenho muito isso. Antes, nos primeiros jogos, eu tinha isso. Você vê o monstro, eu ataco. O famoso eu ataco. Tá de cara com o dragão, eu ataco. Eu morri fazendo isso. Bárbaro, ótimo. Aí a gente aprende. Depois, principalmente depois que eu joguei com o Goblin, o personagem sendo um Goblin, mudou a minha visão do que é o monstro, entendeu? Eu peguei amor pelo Goblin. Então, geralmente, meus personagens encontram o Goblin. Não, querido, não bate não, vamos conversar, vamos bater um papo, entendeu?
Eu acabei criando essa identidade dos meus personagens, que é uma coisa que eu gosto neles. Esse negócio de querer primeiro fazer amizade. Tanto que teve um jogo que eu joguei que o André estava mestrando, e a gente tinha uns kobolds, que era originalmente para a gente batalhar e destruir, e a gente ficou aliado dos kobolds. De atacar, a gente fez. E aí ele optou por dar XP por a gente ter ficado aliado deles ao invés de matar, entendeu? Uhum. Isso acaba estimulando esse tipo de interação diferenciada, É né? aquilo, né? O mundo não é preto e branco, né? Na verdade, ele é bem mais cinza do que parece. Exatamente. Porque, na verdade, a gente está invadindo a casa deles, pô. Dá dó quando você para pra pensar. Tava aqui suave, chegou uma Tava galera aqui com meu madrugada, tesouro metendo de em tudo. boa. Exatamente, cara. Exatamente. Ah, eu também sou da opinião da Bela, na verdade. Só que eu acho que a minha reação ela depende muito do meu personagem, sabe? Normalmente, se eu faço um personagem Lawful Good, eu não vou nem conversar com o monstro. Porque o Lawful Good ele vai enxergar, né? Ah, o mal é o mal e ele tem que ser exterminado. Pá! Entendeu? Mas eu gosto mais de fazer personagem neutral por causa disso que a Bela comentou. Porque ele tem mais essa ponderação, ao meu ver. É interessante vocês tocarem nesse assunto, né? Mas corrigindo um pouco o Alisson, não começou muito com Pokémon, não. Na verdade, quando você começou a dar mais valor para os monstros, foi na época que saiu os RPGs de Storytelling, que você podia jogar com um vampiro ou jogar com um lobisomem. Então, na verdade, o monstro clássico do D&D, né, que é um lobisomem e um vampiro, monstros poderosos, e agora você é um lobisomem ou você é um vampiro de um clã, e de repente ali o pessoal percebeu que existia a possibilidade de você poder jogar realmente com o monstro, e o monstro era mais do que só ser seu inimigo. E tem muitos sistemas que não tem monstros, né? Por exemplo, Star Wars. Onde estão os monstros de Star Wars? Bom, se eu sou do lado da rebelião, os monstros para mim são os humanos ali, que é da facção contrária. E se eu sou do Império, eu vou bater no pessoal da rebelião. E assim vai, geralmente não assim, depende muito, né, monstro. Na verdade, tem raças diferentes, né, espécies diferentes. E não tem realmente um monstro, monstro. Ah, vamos me reunir para matar um monstro. Muito difícil, muitíssimo difícil. Acho que era aí que eu queria chegar. Pode falar, Cris. Não, não, pode falar. Então, era aí que eu queria chegar com essa ideia de a visão de quem está mestrando e de quem está jogando, né? Às vezes, você, como traz o escudo ali, você coloca o monstro, a criatura, simplesmente para representar o mundo. Então, tipo, você está numa floresta habitada por criaturas. Não necessariamente são criaturas malignas que estão lá, são criaturas que estão sobrevivendo, são carnívoras, são agressivas por conta de ser territorialistas, mas, de certa forma, é bem isso que você falou, Cris. Às vezes ela te enxerga, ela enxerga o aventureiro que está entrando no território dela como a ameaça. O aventureiro, seja por N motivos, às vezes, eu preciso ir até tal lugar pegar a pena da... Tênis. tá ligado? E, mano, cada um tem a sua motivação, né? E, às vezes, o embate se dá justamente pelo confronto de motivações ali. E não necessariamente pelo fato de ser bem ou mal, né? Daí cai num próximo fora do mundo. Inclusive tem essa questão da nomenclatura, né? Falei dos kobolds. Kobolds eram as criaturas que estavam na dungeon. Depois que a gente fez amizade, o kobold seguiu com a gente, ele virou um NPC. Tipo, a criatura se tornou um NPC. Aí fica aquela... E às vezes você tem um aliado NPC, ele te trai, aí ele vai se transformar na criatura que você vai querer matar, entendeu? Essa conotação de palavras, né? Porque geralmente a gente assume o NPC como um aliado, né? Sempre às vezes a gente assume a criatura como um inimigo, né? E tem essa troca de nomenclatura, assim. O melhor exemplo disso é o Gollum. É o Gollum, exatamente. Eu ia comentar dele também, porque é uma pegada bem filosófica, na verdade, né? Se você parar pra pensar assim, o ser humano, ele vê o que é diferente como algo que ameaça a normalidade. E o monstro é basicamente isso. Ele tá ameaçando a normalidade. Você pega os monstros mais antigos aí, o Frankenstein, da Mary Shelley, ele ameaça a normalidade, entendeu? Então, putz, ele deve ser exterminado por causa disso.
Só que, como eu disse, nem sempre o mundo é preto no branco. E o RPG traz esse ensinamento pra gente, se você parar pra pensar, cara. É aquela coisa, a normalidade desse grupo. Sim, A minha normalidade. Cara, então tem toda essa outra questão, bem que vocês falaram, né? Questão até filosófica, quando você para pra pensar. Até a questão do personagem que tem ódio mortal por um tipo de. Por uma raça específica. sim, por algum trauma, sei lá. Acaba assumindo aquela criatura como inimigo sempre, né? Mesmo que não seja. Mas não espere eu fazer amizade com zumbis. Zumbis não faria amizade, não. Se é zumbi, eu vou bater de qualquer jeito. Zumbi te Morreu, oferece levantou, não. É inimigo. chazinho te convida com um chá das 5, pô. Não, não. Morreu, levantou, é pra deitar de novo. Mas isso é interessante porque, assim, né, você cria o background do seu personagem. Eu tenho ódio mortal por orcs porque eles exterminaram minha vila. Mas, assim, aí, pô, beleza, mas será que todos os orcs são Que monstro. esse tipo de monstro se comporta dessa forma? Será que foi só aquela tribo orc que matou e pilhou? Então, isso abre possibilidade de deixar a mesa tão rica em termos de aprofundar, coisa, né? Você acaba a campanha sendo o seu melhor amigo é um orc. Cara, e isso aí que você falou do melhor amigo e tudo mais, o Tolkien, ele traz muito isso no Gollum, porque o Gollum, ele é alguém mente fechada, tipo, Bolseiro roubou o anel, ele é o inimigo, pronto, acabou. E quem é o monstro é o Gollum. E sobre o que você falou de amizade, vale lembrar que o Legolas e o Gimli, eles começaram se odiando. Eles acabaram se amando, entendeu? Tem uma treta antiga lá dos anões, que a gente vai tratar em outro podcast isso daí, mas enfim. Outra sementinha. Outra sementinha. Hoje a gente tá só disparando a semente das abóbora aqui. E pegando o gancho do que o Chris falou, né, da possibilidade de você jogar até com criaturas monstruosas, seria legal a gente comentar também como são tratados, né, as comparações entre os diferentes sistemas de RPG em relação aos monstros. Né? Então, como o Chris bem pontuou, tipo, mano, agora você consegue jogar com criaturas que antigamente eram... Não, vampiro é malvado, lobisomem é malvado, lobisomem é monstro, é criatura, goblin é monstro, é criatura. Hoje não, hoje você consegue jogar com N coisas. Esqueleto no Tormenta, né, Cris? Tormenta, olha só. É muito interessante. Isso eu acho que é legal a gente comentar sobre isso, essa diversidade aí. Inclusive do Tormenta, que eu Sabe o que a gente jogou agora? Aquele lagarto. Esqueci Trog. qual é o Trog. Isso. A descrição do personagem, ele fala que os Trogs são criaturas que gostam de conviver na sociedade, e eles atacam. Você é um Trog diferenciado, entendeu? Eles colocam a raça como uma raça que normalmente não agiria da forma que o seu personagem está agindo. Selvagem, né? Eu era um morto-vivo, um esqueleto morto-vivo, né? Que é coisa mais estranha que isso, né? Porque no RPG clássico, o morto-vivo geralmente é sempre o inimigo. O esqueleto retornou à vida e é maligno. Mas aí o ponto que o Dé falou é bom, porque na verdade o monstro agora ele não é mais só porque ele é monstruoso, porque ele é diferente. O monstro é aquele que pratica o mal. Então, no RPG hoje, você combate aquele que pratica o mal. Prova disso é a nossa aventura de Strahd, né? Que a gente passou aí, que a gente encontrou um grupo que era seguidor do Strahd, de bárbaros, só que nós fizemos amizade ali com eles, a gente não entrou em conflito com eles. Porque não tinha por que entrar com conflito contra eles. Entendeu? A partir de vocês encontraram um anjo mau. E assim, por que não? Tá ligado? Por que Sim. Porque ser aquela coisa quadradinha, né? Pode ter variações e a diversidade. E aí que é mais legal. E no próprio sistema de storytelling, que se você falou, você joga, por exemplo, com um lobisomem. A maioria do inimigo, ou entre aspas, quem seria o monstro, é justamente humanos. Tudo bem, controlados pela ganância através da verme, lá no caso, que manipula eles, ou ganância capitalista, qualquer coisa do tipo, tá lá e ele é o inimigo. Então você enfrenta humanos.
É, tem os monstros também que são representados pela forma da Vim, mas em sua maioria humanos. E no caso dos vampiros, os inimigos, os monstros, entre aspas, são o que? Os caçadores de vampiros ou outros vampiros. Então a história vai bem longe nisso aí, né? Também nesse conceito de monstro, uma coisa que eu acho interessante aqui é que vocês salientaram o aspecto psicológico do monstro, né? Que é o cara mal. Né? Não necessariamente ele é disforme, mas ele é o cara mal. Tem alguns RPGs, né? Não só RPGs, mas também livros de fantasia, que o cara mal ele se transforma no monstro externamente depois que ele vira mal internamente. Tipo os Nazgûl do Senhor dos Anéis, por exemplo. O Gollum que vocês citaram, entendeu? Tem os Dementadores do Harry Potter também. É a mesma coisa. Como se fosse a externalização da maldade, né? Isso, é. Forma, pode crer. O cara vira, né? Ele não era assim. Mas é interessante falar isso, porque às vezes, jogando RPG, você tem umas oportunidades fantásticas. Quando eu jogava no Neverwinter Nights, no Albaria, eu fiz, junto com meus amigos, nós fizemos uma tríade Elite. E basicamente a gente era mal. A gente é mal, só que a gente era leal ao mal. Só que a gente criou uma cidade em que a gente. Era uma época que. Parte a gente fomentou, né? O pessoal começou a odiar os magos, né? A gente era mago, tá? Então a gente fez todas as cidades para odiar os magos, falando que eles eram culpados por todas as mazelas do mundo. E aí a gente pegou e fundou uma cidade onde estava todos os magos, como sendo de abraço, onde eles podiam treinar, estudar com estratégia, uma escola de magia, bem estilo Harry Potter mesmo. Aí o que aconteceu? Todos os jogadores magos, eles deixavam as cidades e foram para nossa cidade, que chamava Maedis. Qual é o resultado? O resultado, na verdade, é que a Maedis é a cidade mais poderosa, porque todos os magos estão dentro dela. Entendeu? E controlado por 3 lixos malignos. E o pessoal não sabia disso. Hoje talvez seja o pessoal escutando isso e falando, puta que pariu. Os caras eram elite, né? Os caras tinham cidade. Aí teve uma época, numa guerra, né? Que todos os reinos se juntaram contra a cidade, porque era por causa dos magos. E aí quando o pessoal vai, todos os humanos, aí o problema é justamente que você tem todos os magos. Então, inclusive os clérigos, né? Porque a magia era vista como inimigo. Então, um monte de guerreiro indo lutar contra cara jogando magia de longe. E os Lich. Bola de fogo! E o mais legal era assim, que a gente brincava, que pra cada soldado que morresse, era um que levantava o nosso lado, porque 3 Lich ficavam levantando os mortos-vivos. Então foi muito barato isso aí, a gente quase destruiu o servidor, tá? Crianças não façam isso em casa. Não façam Não isso em façam casa, isso em pessoal. Mas e assim, trazendo para sistemas, eu citei o D&D. Pathfinder também tem essa ideia de recompensar por combate. Mas antigamente, por exemplo, o D&D, né, a galera do old school, a recompensa de XP era por ouro. Então, assim, você não tinha tanto embate, né? Você pensava, para que eu vou tretar? Eu sou um personagem relativamente frágil, em comparação com as edições de hoje, né? Eu vou tretar, sendo que eu não tenho essa recompensa. Então, Porque tretar, você pode pegar o ouro e correr. exato. Exatamente. A de Ladinos aprovam. era totalmente diferente, né? Então, às vezes, o sistema modula isso. Que eram sistemas mais mortais. Exato. Se eu não me engano, o Urban Shadows, a segunda edição, que você joga com vozes, esses arquétipos, só que o foco do bagulho é você lidar com essa interiorização dessa criatura monstruosa. Se eu não me engano, tá, galera? Vocês me corrijam aí, porque eu nunca ia jogar o sistema, eu só li assim, algumas coisas. E o foco do sistema é você lidar com as emoções, os sentimentos de você ser um monstro da sociedade. Então, vai ter combate, beleza? Tem, mas, cara, você é uma pessoa, um lobisomem. Como que a sociedade vê isso? Como que você se transforma nisso? A gente pode puxar também para o monstro da semana que a gente está jogando. O Chris joga com um personagem monstruoso. Então, tipo assim, no caso, né, Chris, você foi transformado num monstro. Sim, e eu tenho que me esconder, né, da sociedade. Tem um grupo ali de amigos que apoia, mas toda vez que aparece um personagem que não quer, não pode ser visto, tem que me esconder, tem que fazer magias para poder mudar minha aparência. Então é mais complicado isso.
E a Bela falou pesado, assim, quando você joga. Eu joguei lobisomem, era legal jogar lobisomem, porque você é de uma tribo, geralmente você é uma tribo indígena que vira lobisomem, coisa e tal. O pesado mesmo é vampiro. Porque quando você acorda como vampiro, é assustador. Porque você tá ali junto e você fala, bom, de agora em diante eu tenho que me alimentar de sangue. Então é um lance bem mais psicológico. E fora que, assim, todo mundo quer passar, literalmente, passar a faca, não. Na verdade, todo mundo quer meter uma estaca no teu coração do jogo vampiro. Então isso é terror. Isso é terror psicológico. Porque você não sabe se dentro do seu grupo tem alguém que quer te matar. Entendeu? Aí você vê, você começa a pensar no próprio sistema, né? Que, é um jogo que a ideia do sistema é que você lide com a besta interior, tá ligado? São ações para fugir do ataque, né? E Sim. acaba, esses sistemas, pelo menos que recompensam, que dão a recompensa de XP, matar monstros, acaba gerando esse ciclo vicioso. De atacar, eu ataco, eu ataco, eu Querendo ataco. matar. Tanto que alguns mestres optam por outras formas de dar essa recompensa, né? Por, assim, quando vocês conquistam alguma coisa, vocês upam. Eles tiram esse peso do XP de matar monstro. Deixam isso por uma coisa mais assim, vocês conquistaram essa missão, vocês uparam. Eles tiram esse peso para até estimular outras interações com os monstros sem ser matar, né? A gente estava jogando Dungeon World. Você ganha XP na falha, você upa quando você falha. Isso é super interessante. Aí a gente não fica nem tanto preocupado com questão de quantos monstros eu matei, qual forte é o monstro que eu matei. Porque, na verdade, você upa na hora que você faz merda. A ideia do Dungeon World é justamente essa. Tipo, não é um sistema desenhado para combate. É um sistema desenhado para você contar histórias. Na verdade, é melhor colocado descobrir histórias. Para quem já é mais familiarizado com os PTAs da vida, é o jogar para descobrir o que acontece. Então, tipo assim, além da falha, né, e às vezes tem uma falha, a gente chama de complicação, né, complicação grave. Você tem mecanismos de XP que é você resolver vínculos com os personagens, Sim. você aprender coisas novas durante a vida. Então, tipo, você estimula seguir... muito mais o jogador para opções diferentes. Isso. E o combate, ele acontece, ele é decorrente disso, mas ele não é o meio, o foco, né? Para você progredir, tá ligado? Então, sim, tem muita diversidade nesse tipo de estilo. E é aquela coisa, eu acho que cai meio que num estilo, né? O que você tá buscando... Não, eu tô interessado em sentar lá, rodar dado e chutar a bunda de bicho. Beleza. Sabe? Mas também, às vezes, você consegue ter encontrar essas outras motivações em diferentes sistemas que tem monstros que são permeados de criaturas, mas com Da mesma focos forma que diferentes. o vampiro pega uma final, ele também busca jogar opções de interação para os jogadores, né, diferenciadas. Eu sempre gostei de premiar os jogadores pelo seu RP, né? Pelo seu roleplay, do que necessariamente pelo quantos monstros mataram. Eu acho que a interpretação do personagem dentro daquilo que ele se propõe é muito mais interessante. E também obriga o personagem a estar sempre interpretando e não fica só naquele negócio de vou sair, vou estar aí atacando qualquer monstro que aparecer na minha frente. Mesmo porque, às vezes, o monstro, como o André mesmo falou, de repente o monstro é um startup de uma aventura maior. E o objetivo não era matá-lo. Eu acho que é isso, assim, a gente está falando aqui, né, que são, assim, regras como estão escritas, né? Nada impede de você, por exemplo, falou assim, não, beleza, mas eu quero premiar os jogadores pelo roleplay. Justíssimo, tá ligado? Eu acho que a gente não deve também se restringir, né, ao sistema, sendo que certas outras coisas, além de mecânicas, além de coisas que são interessantes, é de comum acordo para a mesa, é de interesse de todo mundo ali dentro. É trazer algo positivo, acrescentar na mesa, Exato. né? Super bem-vindo. Acho que o pessoal que se reúne para jogar RPG, acho que é bastante interessante ter esse tipo de consciência, né? Que, tipo assim, pensar no livro como parâmetro. Ele vai parametrizar certas coisas que vão acontecer para também não virar várzea, né? Tipo, não virar aquele assim,
Não, mas eu matei o monstro. Não, você não matou. Não, mas eu matei. Tipo, quando a gente era criança, polícia ladrão, eu ficava lá, não, eu te acertei. Não, eu tava aqui atrás primeiro. Fica que ninguém resolve nada. É interessante ter as regras importam, o sistema importa, justamente para ter essa parametrização, mas assim, não seja algo estanque, né? Que a quadradinho ele trave a sua diversão, a sua Interpretação. interpretação, a sua Impeça o entretenimento avanço enquanto do jogo, jogo, né? enquanto mesa, né? A regra de ouro é divirta-se, né? Exato. Todo Divirta-se, cara. essa diversão, né? Ou seja, apesar que diversão é algo bastante subjetivo, né, para cada um, mas que assim, que a mesa como um organismo ali esteja. Às vezes vale a pena deixar de lado uma regra pelo bem da diversão. Então, Sim, às certeza. vezes não vai impactar em nada. Mano, vida que segue, bora. Muita coisa para acontecer ainda. É bastante interessante meio que se libertar de certas amarras, né? Sim. Posso atirar enquanto bebo uma caneca de cerveja? Você pode Pode, tentar, vamos ver o que vai. vai acontecer. Uma dessas amarras que a gente tem que se libertar é esse conceito selvagem, né? Do selvático, aquilo que é selvagem, em detrimento daquilo que é civilizado, para definir um monstro. E uma coisa que eu ando pensando muito, inclusive até anotei aqui pra lembrar, é que, putz, o Conan aborda isso muito bem, certo? Porque o Conan, cara, ele é um selvagem, entendeu? Ele é um selvagem. Os caras dentro do universo do Howard, eles olham pro Conan e eles falam, caramba, esse cara é um monstro, não tem outra palavra. Só Só que te cortar ele, um pouquinho, Alisson. Ele mexe, eles descrevem, o próprio escritor ele descreve as ações do Conan como um animal. como animal, Tigre, se exatamente. mexendo, exatamente. Ele se rasteja como uma cobra, né? Sei lá. Então, cara, essa coisa do selvagem dentro da RPG, principalmente dentro do Tormenta, que tem uma extensão de Conan muito interessante, é muito bem trabalhada, porque o Conan tem os Pictos, né? São os inimigos dele, são os monstrões lá e tal, os homens das cavernas, assim. Então, é uma coisa interessante, que inclusive a gente pode até trabalhar depois com o Steve, falando mais com ele. Oportunidade. Oportunidades. Sementinha. Mais outra semente de Alisson Augusto. É isso, galera. Importante reflorestar, galera. Seja um amigo do meu. Plantem sementinhas. É. E, bom, a gente está falando aqui bastante dessas perspectivas, né, de monstro, criatura, até mesmo bem e mal, como os diferentes sistemas traduzem isso. Mas, assim, é interessante também, eu acho que a gente falar sobre como a gente usaria, né, para que isso tudo seja realidade dentro da mesa. Então, tipo, mas como é que eu faço para representar, então, um monstro que não é monstro de verdade, que não é na conotação maligna da coisa? Eu acho que seria legal até mesmo para a galera que tá começando a mestrar, por exemplo, mesmo quem vai jogar, às vezes, ter essa visão, digamos assim, mais aberta da coisa. Insight. Exato. Então, tipo, seria interessante, tipo assim, como que a gente consegue passar determinadas experiências usando monstros? Ou mesmo formas diferentes, criativas de se usar monstros, criaturas numa campanha de RPG. Então, vou jogar a bola aí pra vocês. Cara, pra ser franco, assim, eu nunca mestrei, de fato, mas eu acho que eu iria seguir certo caminho, assim. Primeiro eu ia me perguntar o que eu quero passar com aquele monstro. Entendeu? O que eu quero passar? Putz, eu quero passar, sei lá, desconfiança, eu quero passar, não sei, amizade, né? Aí eu ia escolher o monstro mais adequado pra isso. Também é um assunto que tange mais os sistemas, né? Tem monstros que são mais enganadores, tem monstros que são mais fortes e assim por diante. E a partir daí eu ia montar um personagem, só que eu ia tentar linkar ele com algum personagem da mesa, cara. Com a história de algum personagem da mesa. Eu tentaria fazer isso.
minha parca experiência de. Vai fazer 30 anos que eu jogo RPG, já, olha que maravilha. Vai, É, 30 anos jogando RPG, a primeira coisa que eu falo pra vocês, eu nunca consegui usar todos os monstros do D&D. Não consegui. É monstro demais, tá? Mas, primeira coisa, se é pra só ser uma simples batalha qual os grupos vai enfrentar, não tem tanto significado pra aventura, eu vou lá, bom, eles estão em que lugar, como que é a geografia desse lugar, qual que é o monstro que vive nesse lugar. Eu vou lá e coloco o monstro sem baixa inteligência, que o negócio é só atacar mesmo de fato. Estou fazendo uma campanha em que o jogo vai durar alguns meses. Beleza, então na verdade eu vou criar vou selecionar aí, conforme o caminho que os jogadores vão fazer, quais são os monstros que vão aparecer durante essa campanha. E obviamente eu vou começar a criar os personagens mais baixos, que são a linha de frente, que são os primeiros contatos para os jogadores enfrentarem. E esses grupos sempre existe um chefe, né, um boss. É o princípio do videogame mesmo. E esse boss ele segue alguém ou obedece a alguém muito mais poderoso do que ele. Não é à toa que ele está ali. E conforme eles vão inventando, eles vão descobrir que existe uma mente por trás, se eles forem inteligentes, que existe uma mente por trás que está manipulando eles, de certa maneira, e que esse, na verdade, é o nêmesis do grupo. E esse sim vai ser um monstro, uma criatura poderosa o suficiente para controlar todas as outras menores, tá? Em sua maioria, e que é ela a responsável por toda a malevolência que eles estão enfrentando. Então, tipo uma bola de neve, né? A coisa vai Como se fosse escalando. uma bola de neve, tá? Mas nada impede ele encontrar um grupo ali de inimigos ali que não tem nada a ver com a história também, porque senão sempre fica muito linear, né? E é sempre bom enganar os jogadores, né? Não deixar eles perceber que eles estão sendo manipulados pelo mestre. Não é verdade, Beleza. Alisson? Ah, Tá. é. Lindo, E maravilhoso. eles vão sempre seguindo a linha que você quer para a campanha dar continuidade e ela vai durando. E aí, até que eles descobrem, ó, existe uma figura toda poderosa que é um inimigo. E esse inimigo realmente é aqueles que vai dar trabalho, aí você vai enfrentar. Você percebe que, na verdade, isso aí é uma coisa bem manjada. Por exemplo, se você pega a história do que a gente tá jogando Strade, o grande inimigo mesmo é Strade. Entendeu? Se você pega, por exemplo, qualquer uma das aventuras prontas do que tem hoje no sistema D&D, sempre tem a figura do inimigo central último, entendeu? Então isso é bem batido. Se você pega um jogo de videogame, é a mesma coisa. Cada fase tem um boss, aí você descobre que tem um boss final da aventura que manda todo mundo, entendeu? E para cada arco acontece isso. Você pega no anime, é a mesma história. Por quê? No final de tudo, todo mundo bebe da mesma fonte, que na verdade é a jornada do herói. E a jornada do herói só faz sentido se ele evoluir, enfrentando desafios para enfrentar no final o grande desafio da vida dele. É assim a jornada do herói. E deixa a luta muito mais frenética, né? Porque você fala, putz, cara, eu matei o Strade, velho, sabe? Sim, sim. Você É o ficou vampiro. a aventura inteira ficando com ódio dele, para chegar no final É. morrer para ele, né? Na verdade, vai se ver acontecer. Inclusive, ele fala para você deixar ele para a luta final. Sim. Colocar ele no caminho dos aventureiros algumas vezes para justamente fomentar esse ódio. Ele está brincando Sim. com você. Exatamente. Cada luta um pouquinho, vai embora. Deixa vocês fervilhando de raiva. Sim. Exatamente. Mas isso é o gostoso. E aí sim você cria um ambiente para os monstros legais. Entendeu? Mas tem monstro que não dá pra fazer isso. O monstro é um bicho muito poderoso, sozinho, e ele não vai seguir ninguém. Tipo assim, eu sempre quis fazer usar aqueles vermes púrpuras lá, que eu acho tão legal aqueles lá. Mas nunca achei espaço pra eles, porque provavelmente meus jogadores iam morrer, né? Ô, Cris, você já usou um verme púrpura? Verme púrpura não, usei outro bicho lá com o meu burrico do André. Não era verme púrpura aquilo lá. Não era verme púrpura, não. Ele lembra até hoje. Quando eu vi, não tava mais lá. Não tava mais lá. Era tipo um aracnoide aquilo lá. Eu gostei muito de jogar assim, jogos de videogame, de computador. Eu sempre preferi muito mais jogos de puzzles, de mistérios, do que realmente jogo de tiro, de sair metendo porrada. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta no RPG, é uma coisa que eu ver mais. É claro que você joga um puzzle numa mesa, não pode ser aquela coisa muito complexa, né? Se você for jogar um puzzle, você tem que dar tipo, ao longo dos jogos, as pessoas irem pensando nisso, para também não travar a mesa. Mas é uma coisa que eu gostaria de ter no jogo, uns monstros que pudessem, tipo, uma esfinge.
A ideia da esfinge é você jogar enigmas para os aventureiros, né? Para a pessoa que tenta passar. Não ter essa ideia, eu nem sei se existe algum monstro, algum dos sistemas que seja uma esfinge com esse propósito, essa Sim, ideia. no próprio D&D, a esfinge, o objetivo dela é essa. Ela te passa um enigma, ou decifra-me eu te devoro. E o legal também é você pensar no próprio monstro como um puzzle. Por exemplo, se você a gente pensar no monstro da semana. O monstro seria o chefão do mistério, lá, o estágio último, pensando no mistério, né? Ele tem uma fraqueza que os caçadores precisam descobrir para conseguir lidar com ela. Né? Sim. Então, assim, você pode ficar batendo de frente com o bichão lá e ele não vai morrer. Isso pelo design do sistema, tá, gente? Até você descobrir a fraqueza dele. Então, pensar no monstro como um quebra-cabeça, então, tipo, galera, eu preciso, por exemplo, um The Witcher da vida. Não, eu preciso passar aquele óleo na minha lâmina porque a criatura tem fraqueza contra aquilo, ou então eu preciso armar uma armadilha para pegar a criatura. Então você quebra muito essa linearidade, por exemplo, o ataque. Você vê o monstro, ele é um problema. Resolver esse problema. Então, como que eu vou resolver? Quais são meus Artifícios. recursos que eu posso usar? Bater de frente não vai dar certo. Isso é uma Talvez coisa que pode ser construída pelos mestres, né? no Dungeon World, por exemplo, ressuscitando o sistema, né? Mas enfim, o Dungeon World tem um artigo que chama o dragão de 16 pontos de vida. E realmente, o dragão jovem do Dungeon World ele tem 16 pontos de vida. Só que assim, assim, um guerreiro, 3, 4, bate muito mais forte que isso. Só que o próprio texto do monstro fala assim, mas assim, quem disse que espadas comuns funcionam contra escamas de um dragão? Primeiro de tudo, você tem que estabelecer isso. A sua arma funciona contra você vai conseguir chegar perto o Você vai conseguir suficiente? chegar perto o suficiente, vai desviar da baforada e da cauda, das garras. Então, você começa a ver o monstro com olhos. Ele Sim, não um é só pensamento mais estratégico. Exato, ele não é só um posto de HP que está ali, que você vai ter que ficar tirando até ele zerar. Ele é uma criatura viva que vai tentar se defender, que vai tentar usar das artifícios que ela tem, seja a inteligência, seja o próprio medo, seja a manipulação, enfim, tudo que ela tem para se defender, para sobreviver. E outra coisa que é interessante também é a psicologia do mundo. Né? Então, tipo assim, tem uma floresta, tá? Quais monstros seria interessante povoar essa floresta? Por que esse monstro está aqui? Ele está aqui porque ali tem uma fonte de comida, aqui tem riacho onde pode beber água. Por que um dragão, por exemplo, está vivendo naquela caverna? Ou melhor, eu vou passar isso para os meus jogadores. Então a galera começa a se aproximar da caverna, começa a ver o rolê tudo queimado. Assim, o dragão ele vai deixar rastros na presença dele. Então, isso acho que você pensar nessa ecologia do monstro deixa o universo que você está jogando muito mais vivo. A cadeia alimentar do monstro, né? Exato, se torna tudo muito mais orgânico, só muito mais real. É uma coisa que a gente não. Antes, assim, eu como mestre ou como jogadora não estou habituada a pensar nisso, né? A gente vai muito no eu ataco. O mestre fala, onde? Que lugar que você está atacando? Como você está atacando? Eu ataco, entendeu? E isso deveria ter uma importância, né? Porque às vezes, por exemplo, você está atacando um monstro que ele tem todo cheio de escama, ele tem um ponto que não tem escama aqui, então você tem que tentar atacar no pescoço, entendeu? E isso é uma coisa que a gente, pelo menos assim, eu não tenho hábito de usar, uma coisa que eu gostaria de usar mais. Pensar nesse tipo de detalhe, né? E tem aqueles Outra monstros coisa também que você não enfrenta, né? Por exemplo, no primeiro episódio do Chamado lá, tem um monstro que ninguém tinha como enfrentar. O negócio era fugir. E acho que teve bastante. Teve aquela aventura, teve bastante puzzle, né? Bastante coisa pra juntar. Certo, eu não sabia nada. Mas assim, com o tempo vai aprendendo as coisas. Mas até agora vocês não enfrentaram nenhum monstro de fato que vocês matariam no Chamado. Vai mudar agora nessa aventura que vocês estão passando, mas tudo bem. Enfim, outra coisa que também vale lembrar, e é muito importante, são os monstros que, assim como alguns animais da natureza, eles só parecem muito fortes. Dark Souls tem muito isso. Tem um bichão, você vai ver um dragão enorme, gigantesco, assim,
e 2 golpes ele morre. Dark Souls tem muito isso, que é só pra você se assustar, sair correndo, cair no buraco e morrer, entendeu? Mas Mas- também tem o Bloodborne contrário do Dark também. Souls. Bloodborne também. Não, quem viu a minha gameplay aí viu. Tem o contrário no Dark Souls. Tem o carinha ali com uma foice, que é um. O cara é um fazendeiro, ele te mata. 2 hits assim, ó. Ele te Então, mata com 2 hits. imagina como você quebra essa linearidade assim, pensando. Eu vou lá atacar. Isso é só a sua ação. Um bicho enorme, malévolo, assim. Você fala assim, meu Deus, vou atacar. Aí você viu o bicho é uma covarde. É, Você dá tela azul na cabeça de quem tá acostumado com o meu ataque. Mano, no Dark Souls, eu acho que eu até peguei essa parte na última gameplay que eu fiz. Tem uma parte que tem uma ponte e tem um dragão que ele vem, ele pousa na ponte e ele começa a jogar fogo. Você lembra disso, Cris? Lembro. Ele começa a jogar fogo nessa ponte. E os jogadores ficam tudo desesperados. Tipo, e agora, caramba? Como que eu vou passar? E fica todo mundo, não, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Cara, literalmente, é só você parar na escada e começar a atirar de arco no bicho que ele sai. Só que aí pega um besouro lá que te mata com 2 hits, cara. Então, tipo, moral da história. A história do arco fui eu. Fui eu que inventei essa história do arco, podia matar com o arco. é verdade. É verdade. Monstros com, assim, uma parte, um escudo, por exemplo. Você tem que primeiro dar com o escudo para depois chegar no monstro. Ele tem 5 braços, de dar com 5 ataques de uma vez. Então, eu acho que essa ideia de você pensar na formas criativas, né, de dar essa realidade do Sim. otaku, né, de pensar neles como puzzle, pensar na ecologia também, né, do monstro. Por que ele está ali? Por que essa população está vivendo ali? E qual é o impacto dela na região? Acho que é bastante interessante, né? Eu acho que vai enriquecer demais a mesa de vocês que estão. Sim, fica muito estranho colocar um camelo dentro de uma floresta tropical, tá, pessoal? Evita isso. E agora uma dica pro pessoal Essa é a que... grande aventura, hein? É. Você vai falar, "Não, tem algo estranho aqui." Mas uma dica boa pro pessoal que tá começando a mestrar e tem esses personagens tem esses jogadores que você não pode colocar uma figura na frente que ele fala eu ataco. Você faz isso, coloca a figura ali na frente, o monstro, e deixa ele atacar. E aí descobre que, na verdade, o monstro ali só tava servindo de isca para pegar numa emboscada. Aí quando o cara se vê cercado por um monte de kobold cheio de arco e flecha disparando contra ele. Quando ele tomar pela primeira vez, ele aprende nunca mais sair o ataque. Os monstros têm inteligência. Sim, o bicho não é Estratégia. burro. Sim. Eu me lembro, até hoje, uma vez, eu fiz de propósito, eu coloquei uma cocatrice numa aventura. E a cocatrice é uma galinha, gente. Era uma galinha um pouco diferente, estranha. No meio das outras galinhas. E aí os players resolveram vir e começar a matar as galinhas. Só que a cocatriz estava ali. Ah, as galinhas começaram a brincar os caras, coisa e tal. Começaram a atacar. Começou a atacar. Eu falei, bom, agora aprender pela regra, nunca ataque a galinha em nenhum jogo. Aí o cara tomou a primeira picada e virou pedra. Aí os caras ficaram, que é isso? Aí eles conheceram a cocatrice. O mundo Prazer com Catrice. Nunca ataque uma galinha, independente do jogo. Nenhum jogo, nunca ataque a galinha. Principalmente em Skyrim. Esse cara, você vira inimigo de todo mundo, até o dragão. Até o dragão bate você. Eles param de bater no dragão, o dragão vem e bate você também. Isso é legal também. Assim, você mostra que o monstro, ele nunca. Tipo assim, o monstro tá ali, então se ele tá ali é porque eu como jogador, eu consigo matar. ir de frente com ele. Não. É mesmo. Às vezes, encontro balanceado. Na minha concepção, não existe encontro balanceado. A gente tá ali. Porque ele vive ali. A gente tá lá porque ele tá seguindo a vida dele, entendeu? Exato. Aí Aquele se famoso, vira pra interagir com ele. famoso padrão jogo, né? Que você sai da cidade, todos os monstros têm level 1, você o vai buscar Só que não. Só que não. Nossa, vai nessa no The Witcher, cara. The Witcher não é nem um jogo tão difícil. Mas The Witcher 3 eu lembro claramente. Eu não sei por que eu fui matar uma vaca.
Um tô vilarejo que ligado. tinha lá. Eu tô ligado. Se mata a vaca, parece um elemental, um monte de pedra assim, ó. Uma caveirinha vermelha no nível, e ó, te mata assim, cara. Me lembro dessas fases A aí. gente teve jogadores com essa construção, né? De o Messi só vai jogar bicho. Consigo Sim. matar, vou Tá ali é pra tentar. matar. Essa Você tá ali foi- pra E às vezes o pessoal ataca por burrice também, né? Por exemplo, quantas vezes tá na floresta e o pessoal avista, por exemplo, aquele urso coruja que é comum ter na floresta. Pô, o bicho, se você não for tretar com o bicho não vai vir na sua direção. Ele não quer te atacar. Mas não, os players vão lá pra atacar a porra do urso coruja. Sabe? Aí morre. Sabe por quê? Falando em urso coruja, mano, eu tenho uma vontade de fazer um urso papagaio. Papagaio. Imitar a voz das pessoas, tipo, socorro, socorro. Nossa, que Nossa, legal. tá aí. Criando monstro, Ó. né? Criando seu próprio monstro. Segunda criação do podcast do Mímico. A primeira foi o Anão Ariete. Olha lá. Urso papagaio agora. Os papagaio. Não, mas essa acho que não é autoral mesmo, porque eu já vi isso em algum lugar. Né? Podia ser uma jararaca papagaio, né? Alguma Caraca. Uma jararaca papagaio. Socorro! Aí você vai lá, você passa ali, passou por coisa, quando você vê, ela tá a sua perna lá te mordendo. Então. E eu acho que dá pra gente puxar o gancho daí, né? Esse processo de criação de monstros. Né? Então, assim, uma formas criativas para criar. Como fazer? Qual seria um processo de criação de monstros? Cara, além do que a gente já comentou, né? Que dá pra dar muita eu coisa. vou comentar uma coisa interessante que eu trouxe aqui. Eu lembrei quando eu li esse tópico. Aquilo que eu achei muito interessante foi o jeito que o ser humano, na história, sempre imaginou monstros e deuses. Zoomorfismo, né, a fusão de um homem com um animal, e o exagero das características físicas. Tipo assim, na Grécia Antiga tinha um monstro chamado Hecatônquiro. Hecatônquiro é um titã grandão assim, que ele tem várias cabeças e vários braços. Entendeu? Aí tem os deuses egípcios também, mesma coisa, né? Os anjos também, tem 4 os cabeças. Sim, o anjo bíblico, quando ele aparece, a coisa que ele fala é sempre não temas. É. Porque ele é muito feio. Muito Ele é muito estranho, entendeu? A tradução literal dele, assim. Exatamente. O ser humano sempre pensou nessas coisas meio malucas, pra falar a verdade. O psicodelismo tá ali, ó. Vizinho nosso, cara. Na verdade, não é isso. Assim, no próprio livro do Harari, né, do Sapiens, você fala, imagina, você tinha a caverna ali, onde você se abrigava, e à noite era um mistério, você não sabia o que diabo tinha lá fora. Então a imaginação corria solta. Você sabia que existia o animal predador, mas você não sabia o que mais poderia ter ali. Conforme você foi evoluindo como humanidade, conforme você vai evoluindo como humanidade, aí você começa a fazer suas casas, suas cidades, existia a segurança da casa, da cidade ali, só que lá fora, o que poderia ter lá fora? E aí é a época que surgem as histórias de dragões, de monstros, lobisomem, nessa época. Por quê? Sempre tinha alguma coisa fora da segurança. E aí você evolui para a época das cidades, aí surge o quê? Não existe mais os monstros só lá fora. Agora os monstros são quando você mexe com as leis da natureza. Frankenstein, a história do zumbi, vampiro, é sempre o quê? É você vencendo a morte. Toda vez que você vence a morte é algo não natural, e aí você cria um monstro a ter terror dele. Passou-se mais um tempo, ninguém fala, Frankenstein, hoje em dia você sabe, você pode prolongar a vida da pessoa, trocando o coração dela, coisa do tipo. E aí quais são os inimigos? ETs, o que está lá fora do planeta, porque a gente conhece, teoricamente a gente conhece quase tudo no planeta, então o que tem de estranho está fora do planeta, então está lá fora. Entendeu? E agora a gente está começando a corrida espacial. Então a gente, por exemplo, foi para a Lua, já manda robô para Marte, a gente mandou uma nave que já saiu fora do sistema solar. Qual que é o inimigo agora? É a própria ciência criando, por exemplo, mutações. Então você muta alguma coisa e cria uma criatura mutante que é perigosa. Então é sempre assim. Cara, e uma coisa que você falou, que dá pra observar em qualquer criança aí mundo afora, é que, putz, quem nunca era criancinha, olhou, tava de noite assim, olhou pra uma roupa, falou, Acho que era um putz, monstro. Monstro, entendeu? Sim, Aí, ó, automático. Exatamente, É o medo do escuro. É o medo do escuro, é o medo do desconhecido. Eu falei, nossa, gente, o que é isso aqui atrás? Que
Pô, que é isso? Parece uma criatura, né? Pois é. Então. É só os objetos ali em cima. E é Então, assim e mesmo. a criança ela detecta isso porque ela não conhece direito ainda. Monstro. Aí, Tem um bicho no meu guarda-roupa. baseado nisso, como eu crio o monstro? Bom, dependendo do tipo de aventura, se é uma aventura moderna, se é medieval, vou pensar nessa questão do medo, né? Porque, bem ou mal, a criatura tem que dar certo medo no player. Não pode ser só uma criatura que ele não tenha medo. Porque senão ele vai chegar e eu ataco. Então é bom a criatura dar medo nele de fato. E aí eu coloco a fofa, super poderosa. Também, pode fazer isso. Pode fazer isso. Ou assim, e aí, por exemplo, se for para ser um NPC, criatura maligna que vai ser enfrentada, ele vai ter que passar medo, só que também ele vai ter que ter o momento cômico dele, das coisas que ele faz que não é tão normais, entendeu? Que é uma coisa assim, se fale as críticas dele em relação. Porque ele não pode ser 100% perfeito, porque senão você não conhece ele. Então ele tem que ter as falhas. Ou tem um ego muito exacerbado, ou ele tem realmente. Que é o caso da própria construção dos monstros, né? O Frankenstein tinha medo do fogo. Drácula não pode sair no sol. Né? Zumbi, um tiro na cabeça mata. Entendeu? E é isso. Então, na verdade, é um monstro inimigo e ele sempre tem um ponto fraco, alguma coisa que você pode usar. Tá? E é tudo que a gente discutiu até agora, né? Que você falou, a Bela falou. Aqui é a falha dele, onde eu tenho que atacar. No monstro da semana, tem que descobrir qual é a falha do monstro. E aí eu crio um monstro nesse conceito. Se os players forem inteligentes o suficiente para perceber isso e utilizar isso, ótimo. Deixa o trabalho mais fácil. Se não for possível, eles vão matar da maneira mais difícil possível. Né? Sim. Acho que é como se fosse um ser vivo, né? A criatura, né, vai ter os instintos, as motivações, as suas fraquezas. Tirando, lógico, blocos de estatística, né? Quero criar um monstro, nível de dificuldade, X. Não, isso é matemática, isso tem tabela no livro para fazer isso. Não é com isso que você se preocupar. Como eu disse, para mim, balanceamento não interessa, então eu nem vou ler isso aí. Mas, por exemplo, o Dungeon World, de novo, estou citando, monstros, eles têm, além de características, né, básicas, eles têm instintos e motivações. Por exemplo, se eu não me engano, o Goblin, ele tem o instinto de roubar alguma coisa. Tipo, durante o jogo, você olha e o Goblin curte coisa. O que eu posso fazer com o Goblin? Mano, bichinho mais furtivo e roubar ali um item do jogador. Andar em bando, né? Andar em bando. Como ele se organiza em ordem, cara em grupo. com 20. Então, tipo assim, tem uma coisa que acabou citando, né? Que, assim, às vezes o monstro não tá sozinho. Não anda sozinho. Não se organiza de forma solitária. Ou, às vezes, ele se organiza de forma solitária. Então, eu acho que tem bastante coisa que já falou, né? Para usar como um processo de criação. E além disso, Alisson citou, né? A gente acabou falando na literatura, inspirar na mitologia, se inspirar nos próprios livros de monstros, né? Que lendas, Sim. Nas lendas. Às vezes, por exemplo, o exemplo do urso papagaio. A gente pegou o urso coruja. Tirar a coruja porque o papagaio virou outro monstro, outra criatura. Então, tipo assim, Cara, não tem limite, eu acho, pra isso. Você consegue a inspiração de coisas. Existe um vilão, né? Um monstro, né? Na verdade, é um monstro porque ele é um Dead Knight, né? Que é o Sot, que é o que eu gosto muito da história do Dragonlance. E qual que é o ponto fraco dele? Ele é poderosíssimo. O ponto fraco dele é justamente o amor. É a paixão que ele sente pela figura da Kitiara, que lembra a esposa dele, e ao ponto de ela poder manipular ele. Ele é poderosíssimo e ela manipula ele. Aí quando ele percebe que ela tá manipulando ele se vinga e acaba matando ela. Mas depois ele se lamenta. Então, olha só, o ponto fraco dele era o amor, o monstro que ama. Entendeu? Sim. Olha só que coisa. O ponto fraco do Strade é o amor. Ele ama. Ele ama, né? E é por isso que ele tá atrás da mulher. Por quê? Porque é quem morreu que ele amava. Entendeu? Na verdade é meio clássico, né? O vampiro sempre o problema do vampiro é o amor, né? Que depois eles pegaram essa história e fizeram Highlander, né? E aí a música do Queen justamente, que Wants to Love Forever. Quem quer amar para sempre.
Justamente porque a maior dor é amar alguém e perdê-la sabendo que você é eterno. Então a história do vampiro, a história do Highlander é a mesma história, tá? Falando de amor e literatura clássica, inclusive, eu até trouxe aqui, cara. E eu lembrei dele, os Lusíadas do Camões, o gigante Adamastor. Sim, Gigante Adamastor. Era justamente isso, cara. Ele é um cara que, putz, você tem que passar por todo um teatrinho lá pra passar por baixo das pernas dele e seguir viagem pras Índias, entendeu? Então é justamente isso que acontece com os monstros humanos aí que existem. Não sei como dizer isso. E são os mais legais. Monstro também ama, diria Léo Stronda. Então, às vezes eu vou pro monstro. Aí você chega lá e tá batendo uma batata doce com frango, mano. A Outro tipo de fraqueza dele é a monstro. falta de whey. O whey dele já era um monstro. É. Nada contra os bodybuilder, galera. Nada contra Patrocina nós, Max Titânio, por favor, hein? patrocina nós aí, na moral. Agora, já virou o podcast lá foi sua primeira vez que o aventureiro tem que treinar, tem que puxar ferro. É verdade, cara. É verdade. Aí, ó, fica a dica de patrocínio. Whey e creatina, eu aceito. Durateston e Sintol. Não, isso não. Aí vira monstro mesmo. É muito monstro mesmo. Pronto, já decidi. Meu próximo personagem vai ser um bodybuilding, rapaz. Renato Cariani, tamo junto. Vamos jogar uma partida de RPG aí. Madura, tá ligado? Pois é. Paulo Musi, vamos jogar RPG? Vamos jogar RPG. E, bom, beleza, então tem várias formas da gente pensar, assim, começar a idealizar, né, o mundo pra gente poder cair na com ela. E, falando nisso, vamos puxar, então, os melhores momentos, momento highlights aqui no vídeo da galera, os melhores momentos que vocês já viveram jogando, mestrando, o que seja, vocês se depararam com um monstro, uma criatura, né? Qual foi essa experiência, né? Conta um pouquinho para quem está escutando aí. Eu que também não sei se eu sei qual foi de vocês. Cris, qual que era o nome daquele bárbaro que você montou? O Que Elrond. jogou uma pedra na gente? Não, o Caramon. Eu usei O o Caramon. Caramon. Usei o Caramon do Puta vida, Dragonlance cara. pra vocês. Sim, isso mesmo. Foi lá. A gente tava numa estalagem assim, eu e a party, né? E aí o bicho veio assim, quebrou a parede, não lembro o que ele tava procurando agora. Pegou assim uma pedra, jogou em todo mundo e tipo, a gente saiu correndo, né, do cara. E aí no que a gente entrou numa viela, a gente viu um Lich. Daí A cidade tava sendo invadida. A cidade tava sendo invadida. Vai muito suave, velho. a cidade tava sendo invadida. Eu lembro disso, cara. Acho que foi esse o highlight que eu tive com o monstro. Teve mais até, mas não tô lembrando. Parar de meter a gente nessas confusões. Puta vida, cara. Cara, o mais legal recentemente não foi nem por causa do monstro em si, mas que eu achei tão legal a história e o Leonis ficou tão triste que eu fiquei muito feliz, sabe? Porque ele gostava do meu personagem, que foi o Leonis- cara que não. que matou o Talim. Eu achei Abre tão aspas. legal isso, porque assim, ele ficou triste, tão triste. Eu falei, nossa, deixa eu morrer meu personagem, só pra ele ver que as pessoas morrem no RPG. Não, deixa eu destacar essa frase do Chris aqui. Abre aspas. O Leonis ficou tão triste. Eu fiquei vírgula, feliz. Eu fiquei tão feliz. É, porque Fecha não, porque ele tá tendo contato de novo com o RPG. Então, poxa, Sim. que coisa mais legal do que o cara perceber que a morte existe dentro do RPG. É. E você não precisa ter apego ao personagem. Quando vocês chegarem no meu nível e não ter mais apego, o André já sabe disso. Não ter tanto apego ao personagem, se aproveita muito mais o RPG. Porque você termina o negócio e já faz outro. Entendeu? Ah, cara, eu Aí você tenho- fica eu no tenho- lance das vibes. Não tem apego no personagem, mas tem apego no burrinho. Burrinho. É os pontos fracos. Sempre tem o ponto fraco, né? Sempre tem Aí o ponto. teve uma coisa extra. Não bastou ele morrer, ele teve que
virar arma pra bater no outro. Exatamente, foi melhor ainda, melhor ainda. Cara, eu tenho apego. Não, vocês não vão gostar do que eu vou falar nada, mas um dos personagens que eu mais tenho apego é o Warlock, velho. É Matar ele. sério mesmo, cara. Gente boníssima, olha. Amor de pessoa. Pego amor em todos. Fico bravo, André. Mas se o personagem é icônico, ele vira NPC depois. Mas assim, eu acho que você pode morrer, sim. Esse foi um monstro que eu gostei de colocar. E o outro monstro que eu gostei de colocar foi o monstro que vocês não viram, que foi justamente da primeira aventura do Chamado, que era assustador pela descrição dele, vocês não viram ele. Ele tá vivo ainda, tá, pessoal? Só pra avisando ele. Porque a gente tá vivo porque a gente. Não, vai ver, a gente tá vivo por causa dele, tá ligado? Não, isso não. Morreu. No É, caso, gente. mais me marcou mesmo foi justamente isso do monstro que matou uma das minhas personagens da Kali. Foi aquela personagem que eu combei minha primeiro Começou combo. Foi ali, meu né? segundo personagem, meu primeiro combo. Eu já tava ali no level 3, já tava pensando no level 6. A gente tava numa dungeon, escutando aqueles sons de dragão básico. E a gente, não, bora lá. Bora lá. Bora a lá. gente vai pegar a espada tá lá, a gente vai matar o dragão. Vai. Foi, eu morri. A gente criou outro personagem e bora lá. Bora lá. E o mestre disse, vocês vão voltar lá, vocês têm certeza que vocês vão. Eu vou perguntar, na verdade, pra André. André, alguma vez teve um personagem da Bela que não fosse combado? Eu nunca vi. Pra mim é tudo combo o personagem dela. A Bri não deu tempo de combar. Ah, que não deu tempo de Um combar. caso interessante, não eram monstros fortes, Tá. só que a gente estava tentando arrombar uma porta pesada, o nosso colega foi lá e abriu a porta ao lado. Estava numa sala cheia de orcs, e na hora que ele abriu, a gente conseguiu abrir a porta pesada, e tinha um outro grandão lá. E aí eu falei, corre, negada, que eu seguro, e corri. Maravilha, né? Ah, você foi arrastada, Eu fui capturada. arrastada e fizeram um Eu fiz um ritual comigo, porque eu era uma meio orc e eles queriam me trazer para o lado da verdade. Que coisa. E eu me Cara. recusei e morri. Sabe uma coisa que eu nunca enfrentei? Uma coisa que eu Cara, nunca. ela se sacrificou pra galera fugir. Aí você foi usada depois como sacrifício. Sabe qual foi uma coisa. Sabe uma coisa que eu nunca enfrentei? Que chega a ser uma hipocrisia da minha parte. Eu nunca enfrentei isso em um RPG. Um mímico. Ou não? Não, só no monstro. Aí, Mas assim, eu nunca enfrentei num D&D um mímico, cara. a casa da Baba Yaga A casa da um mimicão ainda. era um mimicão. Ah, era um mímico? Ah, É verdade. Era uma Não tem casa muito animada, batalha, né? porque ela meio que cai em cima. então. Esse que é o Mas problema, cara. Parênteses aqui, o Pois é. É que o mímico tem essa história de ser sempre um baú, né? E na verdade não é necessariamente um baú. até porque, justamente falando do mímico, eu ia puxar o próximo rolê, que assim, o monstro que a gente mais gosta, né? Ou gostaria, por exemplo, de enfrentar e tal. Cara, pra mim, os mímicos, sensacional o conceito dele. A versatilidade é muito legal. E a Sim. surpresa, né? Tô falando, uma poção. Inclusive, Já era, seu personagem. você já deu uma ideia muito interessante. Você queria fazer o papagaio O chamando com uma papagaio, vozinha de é. socorro, ajude. Isso até arrepio, mano. Não, Você você não não pode sabe onde confiar em que nada. tá, mano. Você chega na sala, o que tá pedindo ajuda? Pode ser o armário. É. Você quer deixar os seus aventureiros cabreiro, começa a colocar mínimo. Rolê que Cara, não anda, mas tem que cutucar alguma coisa. eu ia cagar de medo se eu tivesse me olhando no espelho aqui e o espelho soltasse um sorriso. É, Nas nossas primeiras concepções de Erillion, eu tava querendo fazer uma cidade de mímicos, uma cidade abandonada. Nossa. Só teriam mímicos. da hora, cara. Era entrar e morrer, né? Entra e morre, né? Entra e morre. Pra morrer, a cidade é fantasma, cara. Chegou, morreu, entendeu? Justamente ninguém sabe que é de mímico, porque ninguém sobreviveu pra contar a história. É o famoso viu. Caramba. Tá aí, eu vou fazer essa cidade, hein? Gostei dessa cidade, gostei desse conceito.
Algum outro monstro que você... Doppelgarden. Ah, sim. Puta vida. Porque a capacidade de você, de uma aventura, por exemplo, que o grupo se separa e tem um inimigo que se transforma igual ao seu amigo, é assustador. É assustador. Citar o que eu já falei, mas eu amo Goblins. Cara, eu gosto. Eu não sei que monstro que ele seria no D&D. Mas eu gosto muito do. Todo mundo sabe que eu gosto muito de Tolkien. E eu gosto muito do Vigia na Água. Que é aquele lá, aquele tentáculo que pega o Sam pelo pé assim e puxa ele, entendeu? Mano, D&D... Aquele que a gente enfrentou, que tinha logo que se apresentou aí, né? Água. Tem o estrangulador. Só que o estrangulador, ele é de pedra. Ele é tipo uma estalagmite, ou estalactite, né? Que ele tem uns tentáculos, né? Não, mas Eu tenho. Cara, eu hoje tenho. tentáculo, não. Eu devo confessar aqui que eu tenho certo. Eu não tenho uma fobia, mas eu tenho certo receio com profundidade e fundo do oceano. Então, todos esses monstros que estão embaixo do. Eu fico meio. Argon é Cara, não, eu sou uma pessoa. Não, nem com tudo. Eu tô na piscina, eu penso em tubarão, eu dou aquela olhadinha assim, tipo, tô na piscina. Caramba, e eu gosto de mergulhar ainda. Meter o snorkel e pular pro fundo pra ver o que tem no fundo. Mas eu não encostei. Vai. Nossa, que isso, cara. Puta vida. Você encontra, sei lá, uma mão ali. Não, mas é fora. legal, é coisa mais decente. É que eu não tô aqui com o pé de pato, meus pés de pato tá aqui na minha frente aqui. O negócio é mergulhar, rapaz. É gostoso fazer escova. Não, mas Ô, louco, que isso. É aquele rolê que você não pode subir direto, né? Não pode. Não, mas aí é com Não, oxigênio, Aí você tem que ser esperto mesmo, não adianta. Subindo, Cara. espera um pouco, sobe, espera. Isso dá um desespero, porque se acontece alguma coisa, você não pode subir, porque vai dar merda, dá problema de pressurização. Sim. Aí você vai pra uma câmera hiperbárica direto. Isso aí dá um Não. desespero. Assim, E você fala assim, cara, se me acontecer alguma coisa, eu não posso subir. Tem que manter Mas você já viu? aos pouquinhos. Você já viu as criaturas marinhas? Não tô falando nem de criatura abissal, tô falando de criatura marinha, sei lá, baleia azul. Meu, eu Linda. imagino. Não, é bonita, tá? Tudo mais. Só que, tipo, imagina você mergulhado em um negócio de 30 metros de comprimento passando do teu lado. Polvos são uma coisa que me dá um desespero. Acabou. Cara. Eles grudam em você, você não tira. Saborosíssimos os polvos. Então, e eles são inteligentíssimos. Sim. Então, pensando no tentáculo, ela poderia ser um tipo. Na verdade, nem o Tolkien especificou o que seria aquilo. Você conhece o Quem viu ICRPG? morreu. O ICRPG, o Index Card RPG. E tem o monstro que é um tentáculo. Os estatísticas dele é o tentaculão, né? Tentaculão. Nunca vi isso. E até bom o Alisson ter falado isso, porque na verdade boa parte dos monstros que estão nos compêndios de bestiários, eles são baseados em seres que de verdade natureza, né? São insetos, são animais abissais, ou são mistura de crustáceos com outros tipos de seres, ou até seres microscópicos, né? E aí cria lá os monstros ali. A natureza cria monstros. Uma coisa, um monstro que eu gosto de usar bastante também é essas aberrações, né? Essas coisas que o Lovecraftianas, que você tem muita versatilidade para trabalhar com isso. Sim. A criatura do nada pode botar um braço dela, assim, agarrar o jogador não está esperando isso. Então, eu gosto de criaturas que são versáteis. Então, bastante coisa. Cara, eu lendo aquele conto do Pinkman que tá no canal, sabe? O modelo de Pinkman. Putz, a primeira vez que eu li aquilo, eu arrepiei, assim, porque eu consegui visualizar os monstros que ele tava descrevendo lá, que são os Ghouls do Lovecraft. E puta vida, cara, a descrição dele é fantástica, fantástica. É um monstro que eu também gosto, vale a pena citar aqui. E aventuras que tem também os demônios, né? A classe de demônios também, os abissais, isso é muito legal também. Pode ter certeza que vai ser uma aventura bem perigosa. Uhum. Bem perigosa Legal. mesmo. Os demônios eles têm, mas acho que os diabos têm mais, né? Tem Essa mais. realização da coisa. Sim. Você sabe que tem um príncipe
diabo, não sei o Sim. quê. Aí tem toda uma cadeia de hierarquia. Eu tô batendo no soldadinho aqui, mas, mano, tem uma galera, O tenente, general, capitão, né? general, a ordem. Legal essa projeção Quando do você mano, dá sua quanto que tem que se caminhar. significância. É. E os monstros épicos, né? Tem os monstros épicos também, que é praticamente impossível você enfrentar sozinho, né? O pessoal criou até planeta, que é um monstro, Para né? a série Gods, né? Exato. É querido. Dragão do Apocalipse. Quando Literalmente. chega o apocalipse, acabou o jogo. A estatística do dragão é essa. Se ele acordar, chega o apocalipse. Pois é. Cthulhu, Fudeu. Azatote. Azatote acordou. Azatote. Acabou. Tarrasque, né? O Tarrasque. Sim. Se você Tem uma dungeon dentro do Tarrasque. Tem uma dungeon dentro do Tarrasque. Dungeon dentro do Tarrasque. Imagina. são monstros que são feitos para não serem derrotados, né? É só o flavor de você saber que Você viu, né? Você viu de relance, né? Você viu de relance. Eu acho que antes da gente fechar o podcast, mano, Sim. esse também é um O melhor Nemesis é o monstro humano. Esse é foda. Esse é o mais perigoso. É o Esse é predador foda. perfeito. Esse aí, ó, a última doença que teve foi quantos? Uns 1 milhão, mais ou menos, até mais? Pois é. Pois é, cara. assim, E não aprende, né? Não. Não aprende nunca. em questão de jogo, assim, da versatilidade que você consegue trabalhar uma pessoa, seja elfo, anão, humano, assim, muito grande, porque pode ser um conjurador que fez um pacto com ser extraplanar para trazer o apocalipse. Pode ser simplesmente um espião, um ladrão que roubou alguma coisa, uma guerreira que perdeu o tanto de coisa que tem que você consegue usar isso, de amor, de traição, de ganância, consegue explorar muita coisa. E assim, se você for pensar em termos de estatística, o padrão assim, mais normal é muito fraquinho perante a outras criaturas que tem Sim. no livro. E faz muito mais muito estrago. Exatamente, também é muito explorado. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Você falou que várias coisas transformam o ser humano em monstro, né? E uma delas é a ganância. E justamente, como a gente já disse antes aqui sobre o Frankenstein da Mary Shelley, por que ele tem uma mão de, sei lá, pedreiro e outra mão de costureira, que seria delicado? Porque ele seria o projeto perfeito de homem, entendeu? Então, tipo, ela tava querendo dizer naquele livro que a perfeição é uma aberração, é um monstro. Então, quando as pessoas procuram a perfeição, quando as pessoas procuram alguma coisa mais do que tudo que elas têm na vida, elas se tornam monstros. É muito foda essa pegada da Mary Shelley, cara. Só ela que tem isso. Às vezes a criatura, assim, ela não é má no sentido mal de Malévolo. puro simples da palavra. Simplesmente isso, é sem escrúpulos, né? Ela coloca o desejo, a busca por alguma coisa na frente de tudo e todos. E isso acaba transformando. Os vampiros do Entrevista Vampiros, né? Sim. Eles são o cara que conta a história, ele não é maligno. O Lestat já é o quê? Ele não é maligno. Ele tem uma necessidade de atenção pra ele, de posse, esse tipo de coisa. Sim. Entendeu? Putz, o Lestat é um ótimo personagem, cara. Sim, Sério. fantástico. Às vezes o maligno se vê como maligno. Eu acho que ele tá correto, que ele é Sim. o bonzinho. É, o Thanos, né? É o necessário para viver ou para alcançar um objetivo. Acho que seres, eu vou chamar de seres humanos, mas leiam-se humanos, as raças, os humanoides, isso. As espécies, as ancestralidades jogáveis, digamos assim, elas são, cara, tem muita coisa para explorar e são, acho que, talvez os mais interessantes de serem explorados. Né? Sim. Concordo. E, bom, eu acho que, da minha parte, acho que a gente já falou bastante coisa.
Aí fica com vocês. Alguém quer mais acrescentar mais alguma coisa? Eu queria falar que esse é o podcast mais filosófico do Mímico Tagarela até agora. A gente, O mais profundo de todos. É só a gente pegar um dia e fazer um podcast sobre literatura clássica que pode servir para RPG, você vai ver o que é filosofia na veia, rapaz. Verdade, cara. Eu acho que vai rolar muito filosofia no podcast que tá vindo aí, hein? É, vai ter mesmo. Vai ter coisa filosófica mais pra frente aí. Semente. É isso então, meus queridos, minhas queridas, Miquitos, Miquitos. cotas. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero que essa conversinha aqui tenha ajudado vocês a talvez criar algum monstro ou criatura que vocês estejam pensando, ou olhar de uma forma diferente, né, sobre o famoso livro dos monstros, pode, enfim, muito obrigado. Conta pra gente aí, né, criaturas que vocês mais curtem, gostariam de usar, ainda não tiveram oportunidade, mesmo o evento, seja combate, seja negociação, a interação que você teve com alguma criatura que foi marcante. E da minha parte é isso. Muito obrigado. Beijo pra vocês. Vou passar a palavra para essa galera. Beijo pra cadeira. Beijo pra poltrona. Beijo a todos os mímicos do mundo. Obrigada que assistiu até o final. Ó, já tá... E curta, comenta, segue a página. Se você não quiser seguir, segue pelo mímico. Aí sentado, onde você está sentado. Bom, galera, é isso aí. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui, de assistirem a mais um podcast conosco. E como disse a Bela, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal aí, vai ajudar muito a gente a crescer, para ver se a gente consegue bater aí pelo menos os 1000 inscritos. Talvez esse ano é um passo muito grande pra gente, e eu gostaria de a gente estar conseguindo fazer isso. Galera, então, como última mensagem minha aqui, eu vou falar pra vocês: tomem cuidado com os monstros. Não com aqueles que estão no teu guarda-roupa, mas com aqueles que estão batendo nas suas costas. Don't be a mimic, don't be a mimic. 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 Hey, get out there, no furniture is friend. Don't sit on that chair, it can be our end. We're not that skilled, we felt like drags. Our night